Agora já estamos na etapa 4. Já estamos começando a dar corpo no artigo. A etapa 4, lembrando que toda etapa deve ser enviada com capa. A etapa 4, o conteúdo dela é a introdução do seu artigo. O que é a introdução do artigo? É você introduzir o tema. Mas a gente costuma dizer que é na introdução onde você vende o seu artigo. É onde você cativa o interesse da pessoa em ler o artigo inteiro. Então, o que é importante você apresentar na introdução? É a sua introdução apresentar o panorama, os achados científicos sobre o tema, mas o panorama atual, com referências atuais. Então a sua introdução, ela deve ter no máximo 2 páginas. Não deve passar de 2 páginas, porque como o nome diz, é uma introdução. Ela não é o artigo, a maior parte do artigo. E aí na introdução você tem que mostrar quais são os achados atuais sobre o tema. O que existe de novo sobre o tema, que está se discutindo atualmente no meio acadêmico sobre o tema. E no último parágrafo você vai colocar o seu objetivo da pesquisa e o método. O objetivo de forma direta, simples e objetiva. E o método é só dizer qual que é o método. Então, essa pesquisa caracteriza como revisão bibliográfica integrativa, a base de dados utilizadas foi tal, com as palavras-chave tais, incluiu-se artigos publicados nos últimos 10 anos e no idioma inglês. É isso, o último parágrafo tem que ter o objetivo e o método, tá bom? Ah, só um detalhe, o objetivo não tem referência. O objetivo é do seu artigo, não precisa pôr referência, que eu já vi aluno colocando referência em objetivo. Então, essa é a etapa 4 do seu artigo. Lembrando, verbo sempre no impessoal, para manter a escrita formal. Outra coisa que eu peço, que deixa o texto com mais valor, mais formal, é não fazer citação direta na introdução. A introdução, ela fica com maior valor se ela tiver apenas citação indireta, tá bom? Então, essa é a etapa 4. Vamos agora para as etapas 5. Etapas 5.1, 5.2, 5.3. As etapas 5.1, 5.2 e 5.3 é aonde você vai mostrar, discutir o que tem de evidência científica sobre o tema. Então você pega, geralmente assim, o seu título envolve geralmente 2 temas. Então vamos lá. Eu vou falar sobre o trabalho do fonoaudiólogo na disfagia com o paciente de paralisia cerebral. Então o que a gente faz? A etapa 5.1, a gente vai fazer um panorama com etiologia, com definição, conceitos, etiologia, sintomatologia sobre a paralisia cerebral. Depois no 5.2, a gente vai falar sobre a disfagia. E aí na etapa 5.3 a gente vai correlacionar qual que é o trabalho do fonoaudiólogo dentro da perspectiva da disfagia com a paralisia. Quais são os recursos que ele pode utilizar, quais são os objetivos, o que ele pode tentar, ele pode colaborar com esse quadro como um todo. E aí sim, então essa é a construção das etapas 5, 5.1, 5.2, 5.3. Ou, se você vai discutir protocolos, você pode discutir um protocolo na etapa 5.1, um outro na etapa 5.2 e fazer a correlação dos 2 protocolos na etapa 5.3. Essa também é uma possibilidade. Uma coisa muito importante é que cada etapa, essa 5.1, 5.2, 5.3, tenha no mínimo 3 páginas de texto.
não é nenhuma e nem é 6 páginas. Eu não quero nem pouco, nem quero demais. Vamos supor, 8 páginas em cada etapa. Eu não quero isso, porque artigo científico também não é tão grande. Então eu quero de 3 a no máximo 4 páginas por cada etapa. Páginas de texto. Nisso não entra nem a capa e nem a página das referências. Uma coisa importante é que quando você for construir esse texto de revisão bibliográfica, um parágrafo com o outro, ele tem que ter conexão, ele tem que ter link, ele tem que estar linkado. Não pode ser uma colcha de retalhos. Ah, mas Renato, o que é colcha de retalhos? Colcha de retalhos é quando o aluno fala assim: segundo Ribeiro, a perda auditiva é isso, isso e isso. Segundo Menezes, a perda auditiva é isso, isso e isso. Segundo Silva, entende-se que o trabalhador está exposto a isso, isso. Qual que é a relação entre esses parágrafos? Parece que tá uma coxa de retalho. Você juntou tudo que é importante para o seu tema e foi colocando só, jogando um monte de retalho, foi costurando. Isso não é uma discussão. Como você faz uma discussão? Você vai colocar: segundo Silva, a perda auditiva é isso, isso e isso. Menezes complementa ao falar que, ou corrobora apresentando que. Dizendo, um tá juntando o outro. Você está dizendo que um autor falou isso, mas o outro também concorda. Ou um autor falou isso, o outro concorda e ainda complementa. Ou ainda, Silva falou, explanou que a perda auditiva ocupacional é isso, isso, isso. No entanto, Ribeiro contrapôs ao dizer que é isso, 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 isso. Ou seja, está dizendo que um autor, um artigo, não concorda com o parecer do outro. Isso enriquece o texto. Isso sim é discussão. Então não é fazer aquela coxa de retalhos, segundo fulano, nada disso. Outra coisa, reveza. Tem hora que põe o nome do autor, o nome dos autores no meio do texto. Tem hora que põe no fim da frase. Não põe tudo igualzinho, não. Tem aluno que prefere tudo colocar no início da frase. Segundo fulano, segundo fulano, segundo fulano, segundo fulano. Aí fica feio, entendeu? Não fica fraco o texto. Outra coisa, evitar usar o mesmo autor seguidamente. Então, se eu usei, segundo Silva, a perda auditiva é isso, isso, eu não vou colocar Silva de novo logo embaixo, porque senão parece que eu estou fazendo um recorte só daquele artigo. Não, objetivo na discussão. Então, você coloca segundo Silva, depois você vai falar do Ribeiro, depois você vai falar de Menezes, entendeu? E aí depois você pode voltar a falar do Silva? Pode, mas depois que você já discutiu aquele conteúdo. Porque senão fica parecendo assim: parágrafos de resumo do artigo do Silva, parágrafos de resumo do artigo do Muniz, parágrafos de resumo do artigo do Cardoso. Não é isso. Lembrando que revisão é uma discussão, você vai discutindo os achados. Outra coisa, no máximo 3 APT em cada etapa, mais do que isso não. O APT, ele empobrece muito o texto. Por quê? Fulano cita ciclano. Então, por que você já não foi direto ler a fonte? Por que você fica nessas referências de um citando o outro? Vai direto na fonte, então. Então, o APT, ele meio que ele tira o valor do texto. Então, vamos evitar a usar APT em excesso. Outra coisa também, citação direta em excesso. Tem aluno que manda trechos enormes de citação direta. Tá, aí depois ele coloca aquele trecho enorme da citação direta e depois nem discute o conteúdo daquela citação. Ele só joga no texto, aí depois que termina com a citação direta, ele já vem falando outra coisa. Então, para que pôs aquilo se não vai discutir? Então, vamos fazer citações diretas com cautela. Você pode usar? Claro que pode, mas colocou, depois discute. Coloca trechos pequenos para você poder discutir. Entendeu? Então, vamos ter esse cuidado também com o uso excessivo de citação direta. A mesma coisa quando o artigo tem embasamento legal. Lei. Você não vai citar 10 leis. Tem um que cita lá as 10
incisivo, anexo, normas, vira até a página. E depois não discute conteúdo, depois já vai para outro assunto quando termina aquela citação. Então não, então discute um artigo por vez, um inciso por vez, uma norma por vez, apresenta em forma de citação e depois você vai discutindo aquele conteúdo. O que as pesquisas falam sobre cada norma, de cada NR, por exemplo. Vai discutindo tópico a tópico. Não adianta jogar tudo aquilo pro leitor sem discutir, não adianta nada. Leio, posso ler e ler a lei. Entendeu? Mas aí o que eu quero, o que você quer dizer quando você apresenta aquele trecho da lei, eu tenho que entender, você tem que discutir aquilo. Tá bom? Então essa foi a explicação das etapas. 5